Presidente Lula fala em concluir acordo entre Mercosul e União Europeia até julho. Intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal termina hoje. E você vai ver também. Brasil cria mais de 2 milhões de empregos formais em 2022, 26% menos que no ano anterior. Fundo Monetário Internacional eleva a expectativa de crescimento para o PIB do Brasil em 2023. França tem nova greve geral contra propostas de reforma da Previdência. Um salvamento inusitado em praia do litoral norte de São Paulo ganha destaque nas redes sociais pela lição que deixa aos banhistas. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Após se encontrar com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, o presidente Lula afirmou que o Brasil deseja alterar alguns termos do acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. Ainda assim, o petista estimou que as negociações tenham um desfecho até o final do semestre. O vice-presidente da Comissão Europeia afirmou hoje que o acordo deve ser assinado até julho. O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, disse que a União Europeia pretende assinar o acordo de livre comércio com o Mercosul até julho. No México, o diplomata holandês comentou o novo momento da política sul-americana. Frans esteve recentemente no Brasil, onde se reuniu com a nova ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva. O governo está lutando ativamente contra o desmatamento e deve sentir nossa solidariedade nessa luta, deve sentir que entendemos o que está tentando fazer. O presidente Lula afirmou ontem que trabalhará para concluir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Após encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz no Palácio do Planalto, o mandatário defendeu, no entanto, mudanças nos termos das tratativas mantidas por seus antecessores. Lula lembrou que quase conseguiu chegar a um final feliz nas negociações para um acordo entre os blocos em seu segundo mandato à frente da presidência da República. Mas 2 pontos principais teriam travado as negociações. De um lado, o Brasil e a Argentina não aceitavam medidas que limitassem sua reindustrialização. Do outro, franceses adotavam postura protecionista em relação à produção agrícola. O acordo concluído em junho de 2019, após 20 anos de negociações, segue à espera de aprovação parlamentar e sofre com fortes críticas de ambas as partes. Chegou ao fim hoje a intervenção federal no Distrito Federal, que começou no dia 8 de janeiro, depois dos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. O interventor Ricardo Capelli afirmou que a missão foi cumprida e, com isso, o comando da segurança volta ao governo do Distrito Federal. A partir desta quarta-feira, o controle da segurança pública do Distrito Federal volta ao governo do Distrito Federal. Durante 23 dias, o governo do distrito esteve sob o comando da capital da República. No período, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, foi escolhido como interventor e responsável por reorganizar a Secretaria de Segurança Pública após os ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Capelli garantiu que a função da intervenção foi totalmente cumprida. Ele trocou comandos da Secretaria de Segurança Pública e liderou a operação responsável por prender os radicais que estavam na Praça dos 3 Poderes e no acampamento no QG do Exército em Brasília. Ricardo Capelli trabalhou ao lado da vice-governadora do DF, Celina Leão, já que o governador Ibanez Rocha foi afastado do cargo por 90 dias, por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No tempo em que Capelli esteve no comando, Moraes determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira.
Mais de 900 participantes dos atos de destruição do patrimônio público também foram presos e agora aguardam o andamento do processo no Supremo. Nos últimos dias, o interventor entregou um relatório no qual apontou os principais erros que levaram aos atos de 8 de janeiro, quando extremistas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. E a aeronáutica vai controlar o espaço aéreo da terra Yanomami, em Roraima, para combater o garimpo ilegal. A medida foi autorizada pelo governo federal. O presidente Lula assinou um decreto que autoriza a aeronáutica a controlar o espaço aéreo sobre o território Yanomami, em Roraima. A intenção com a medida é combater o garimpo ilegal enquanto durar a emergência em saúde pública de importância nacional. A aeronáutica deve criar uma zona de identificação de defesa aérea, que vai controlar todos os tipos de tráfego aéreo suspeito de ser ilícito. Nos casos em que forem constatadas atividades irregulares, a Polícia Federal, o IBAMA e os demais órgãos da administração pública federal vão poder atuar como polícia administrativa. Uma das competências desses órgãos, neste caso, é de interditar aeronaves e equipamentos usados para o garimpo ilegal. O governo federal criou nesta segunda-feira um grupo de trabalho contra a exploração de garimpo em terras indígenas. A equipe vai atuar para interromper o garimpo ilegal. Além disso, ficou determinado que a Polícia Federal vai investigar os crimes ambientais na região. O Ministério Público Federal também abriu inquérito para apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária vivida pelos povos Yanomami em Roraima. O órgão quer investigar em que medida ações e omissões de agentes públicos alvo de representações contribuiu para o agravamento da saúde da população local. Entre os meses de agosto e outubro de 2022, foi registrado o desmatamento de mais 6.850 hectares na Mata Atlântica, o equivalente a 75 campos de futebol de área desmatada todos os dias. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Os dados são do novo boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento da Mata Atlântica. O sistema foi criado em 2022 com o objetivo de monitorar e divulgar informações sobre desmatamento no bioma que é o mais ameaçado do Brasil. Só os estados de Minas Gerais e do Piauí somam mais de 43% do total desmatado, respectivamente 1.650 e 1.327 hectares. Os dois municípios com as maiores áreas derrubadas foram Riacho Frio, no Piauí, com 652 hectares, e Cristino Castro, também no Piauí, com 359 hectares. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, os dados confirmam a alta do desmatamento no bioma, seguindo a tendência de outros biomas do Brasil, como a Amazônia, nos últimos 10 anos. Ainda de acordo com a organização não governamental, os grandes desmatamentos em área contínua se devem à expansão agropecuária. Além disso, falhas na fiscalização e no combate ao desmatamento. De São Paulo, Leonardo Félix. E o Brasil criou pouco mais de 2 milhões de empregos formais em 2022. O número de contratações anual superou as demissões. Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas 22 milhões e 640 mil contratações e 20 milhões e 610 mil demissões. Os números representam uma queda de 26,6% em relação ao ano de 2021. Ao final de 2022, ainda conforme os dados oficiais, o Brasil tinha saldo de 42 milhões e 710 mil empregos com carteira assinada. Já com relação aos setores, foram criadas mais vagas nas áreas de serviços, indústria e construção no Sudeste, Nordeste e Sul. O governo também informou que o salário médio de admissão foi de R$ 1.915,16 em dezembro do ano passado, o que representa queda real em relação a novembro. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados coletados das empresas consideram os trabalhadores com carteira assinada, isto é, não incluem os informais.
Em uma década, o Brasil caiu 25 posições no ranking que mede a percepção sobre a corrupção entre 180 países, segundo a Transparência Internacional. Para o órgão, as ações do governo anterior promoveram um desmonte das políticas de combate à corrupção. 3 pilares fazem um país ser referência na luta contra a corrupção. São eles cidadania, boas leis e instituições fortes para fiscalizar as leis. Em uma escala de 0 a 100, o Brasil ocupa 38 pontos desde 2012, abaixo da média global, que tem 43 pontos, como América Latina e Caribe. Os mais bem colocados foram Dinamarca, com 90 pontos, Finlândia e Nova Zelândia. E veja a seguir, França tem nova greve geral contra a proposta de reforma da Previdência. E ainda, salvamento inusitado em praia do litoral norte de São Paulo ganha destaque nas redes sociais. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite. Uma fuga de detentos do presídio em Bangu faz polícia investigar se agentes penitenciários ajudaram no esquema. 3 criminosos fugiram do presídio de Bangu 6 na madrugada do último domingo. Entre eles estava um dos bandidos mais procurados do Rio, Jean Carlos do Nascimento dos Santos, o Jean do 18. Além dele, Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias também conseguiram fugir. Nenhuma câmera de segurança registrou a fuga dos detentos devido a uma queda de energia causada pelas fortes chuvas. Os 7 inspetores que estavam de plantão já prestaram depoimento e as investigações não descartam que agentes públicos facilitaram a ação dos bandidos. E mais um flagrante da violência no Rio. Um jovem foi atingido por bala perdida em Guadalupe, na Zona Norte. Natan de Almeida Nóbrega foi atingido quando atravessava uma rua para ir à academia. O jovem de 22 anos teve os 2 pulmões perfurados pela bala. Ele foi socorrido por moradores e levado para um hospital municipal, onde passou por uma cirurgia. Natan chegou em estado grave e, após ser operado, o quadro de saúde dele está estável. Um forte temporal que atingiu a cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, gerou uma grande queda d'água em uma pedreira, localizada nos fundos do principal shopping da região. Vídeos mostram a cascata e pessoas que estavam no local assustadas, com o risco de que as pedras caíssem com a força da água. A prefeitura da cidade informou que ninguém ficou ferido e uma equipe da Defesa Civil esteve no local para avaliar as condições da pedreira. Um espaço nos fundos do shopping, onde funciona um parque de diversões, está temporariamente interditado. O episódio foi apelidado nas redes sociais de Cataratas de Nova Iguaçu. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central realiza hoje em Brasília a primeira reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic. A decisão deve ser anunciada amanhã, no fim do dia. Segundo a edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deve ser mantida em 13,75% ao ano pela 4ª vez seguida. Os especialistas esperam que a taxa permaneça nesse nível até meados de 2023. Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam manter a Selic, mas não excluíram a possibilidade de novos reajustes, caso a inflação persista no médio prazo. Desde março de 2021, quando ela chegou a 2%, o menor nível da história, a Selic passou a ser reajustada sucessivamente até chegar a 13,75% ao ano em agosto de 2022. Nos meses seguintes, a taxa foi mantida nesse nível. Usada como principal instrumento para o controle da inflação,
A Selic está no ponto mais alto desde janeiro de 2017. A última edição do Boletim Focus elevou a previsão de inflação oficial pelo IPCA, de 5,48% para 5,74% em 2023. Os preços de alimentos e de gastos com planos de saúde e cuidados pessoais tradicionalmente sobem no início de cada ano. Mas as incertezas em relação aos projetos econômicos ainda afetam as expectativas para a inflação e os juros. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar voltou a cair e fechou a última sessão do mês em queda, à espera das decisões sobre a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que serão divulgadas na quarta-feira. A moeda norte-americana recuou 0,80% e encerrou o dia cotada a R$ 5,07 na venda. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, publicou hoje a atualização de seu relatório de monitoramento da economia global e elevou a expectativa de crescimento para o PIB do Brasil em 2023. Apesar da melhora prevista, o desempenho do PIB brasileiro este ano deve ficar entre os piores dos países emergentes. Para o FMI, a economia brasileira deve crescer 1,2% neste ano. Aumento de 0,2 ponto percentual em relação à edição de outubro. Para 2024, a projeção é de crescimento de 1,5%, uma diminuição de 0,4 ponto contra a sua projeção anterior. O fundo ainda cita o Brasil com uma taxa de juros alta, na casa dos 13,75% ao ano. O desempenho brasileiro está abaixo da projeção para a economia global, que deve avançar 2,9% em 2023, 0,2 ponto percentual acima da previsão feita em outubro. Para 2024, a expectativa é que o PIB mundial cresça 3,1%. 0,1 ponto a menos que o esperado pelo relatório anterior. O órgão também revisou a estimativa de avanço da economia global em 2022 para 3,4%, após ter indicado alta de 3,2% no relatório de outubro. Já o Brasil registrou crescimento estimado em 3,1% no ano, 0,3 ponto percentual acima da última projeção. Segundo o FMI, apesar da menor inflação global este ano, em 2024 a média anual projetada e o núcleo da inflação ainda estarão acima dos níveis pré-pandemia em mais de 80% dos países. A Rússia também segue em ofensiva na guerra contra a Ucrânia, o que afeta diretamente o crescimento do país, além de impactar a elevação dos preços em todo o planeta. E nos destaques internacionais, quase 2 semanas depois de milhões de pessoas irem às ruas contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron, multidões tomaram as ruas da França hoje novamente em mais um dia de grandes protestos. Houve confrontos entre manifestantes e policiais em Rennes, no noroeste do país. A nova jornada de protestos pode aumentar a tensão na Assembleia Nacional, cuja comissão de revisão iniciou na véspera as discussões sobre a reforma. O colegiado tem menos de uma semana para debater as cerca de 7.000 emendas apresentadas ao texto, que será enviado ao plenário na próxima segunda-feira. As 2 medidas que mais despertam rejeição pela proposta são o adiamento progressivo até 2030 da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos e a antecipação para 2027 da exigência de contribuir 43 anos e não 42, como é a regra atual, para receber uma pensão completa. Apesar da insatisfação, a primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, declarou que a idade de 64 anos para se aposentar não é mais negociável. De acordo com as pesquisas, a rejeição à reforma está atualmente em torno de 70%. Além disso, um levantamento feito pela empresa Odoxa mostra que 2 em cada 3 franceses consideram Macron um presidente ruim e Elisabeth Borne uma péssima primeira-ministra. Apesar da insatisfação de grande parte da população, o Fundo Monetário Internacional expressou apoio à reforma e disse que ela ajudaria a reduzir a dívida pública francesa, que atualmente supera 110% do PIB.
O secretário de Estado americano Antony Blinken se encontrou hoje com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e lamentou as mortes de civis palestinos inocentes. A reunião ocorreu em Ramala, na Cisjordânia, e foi a última etapa da viagem de Blinken ao Oriente Médio. O chefe da diplomacia americana já havia se encontrado na segunda-feira com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a quem pediu uma desescalada das tensões na região. Quero começar expressando condolências e pesar pelos civis palestinos inocentes que foram mortos durante a escalada de violência no último ano. Em Gaza, palestinos protestaram contra a visita do secretário de Estado americano ao Oriente Médio. Os manifestantes exibiram bandeiras da Palestina e queimaram cartazes com a foto de Blinken. Em meio a uma escalada das tensões, o conflito entre Israel e Palestina já deixou mais de 40 mortos em 2023, dos quais ao menos 35 são palestinos. E antes de encerrar, de volta ao Brasil, olha só essa história. Um salvamento inusitado que aconteceu na praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo. O caso aconteceu há alguns dias e ganhou destaque aí nas redes sociais pela lição que deixou aos banhistas. Vamos ver. O vídeo gravado por uma banhista mostra um cachorro saindo do mar depois de ajudar no resgate de 2 turistas que se afogavam em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. O cão nunca foi treinado para esse tipo de ocorrência, mas é autodidata. Aprendeu tudo sozinho ao observar os amigos que fez há quase um ano no posto de bombeiros de guarda-vidas de Maresias. Foi lá que ele ganhou um teto e um nome, Bob. Ele nos acompanha nas nossas instruções, seja na corrida, na natação. É um cachorro que, de fato, escolheu ser guarda-vida por opção dele mesmo. E por isso acompanha também todos os resgates. O tenente Vegsi conta que Bob é mesmo um herói, o que fica provado no vídeo que viralizou. Nesse último salvamento, estava eu e o tenente Barros fazendo a prevenção de afogados pela praia, acompanhado, logicamente, pelo nosso amigo Bob, quando nós nos deparamos com um pai e uma filha que estavam na correnteza com aquelas pranchinhas de molibug pedindo por socorro. Prontamente entramos para fazer o resgate e, como é de costume, o Bob entrou conosco. Esse caso ficou conhecido depois que a capitã Caroline, porta-voz do Grupamento de Bombeiros Marítimo, postou nas redes sociais dela o vídeo que acabamos de ver na reportagem. Só que essa postagem não é importante apenas pela repercussão que ganhou, mas muito mais pela reflexão que nos traz sobre os cuidados que devemos ter com o mar. E são cuidados mais simples do que as pessoas imaginam, né? Então, por exemplo, ali você pode perceber que o mar estava, para quem não conhece, parece que estava calmo. Mas ali é uma corrente de retorno visível, que é uma corrente que acaba sugando as pessoas para o fundo, né? Então, certamente, ali tem uma placa de perigo e as pessoas, olhando essa placa de perigo, não devem entrar em qualquer lugar. E o tenente Vegsi tem outros alertas. Não entrar no mar com objetos flutuantes, dão uma falsa sensação de segurança, evitar pedras e costeiras que são muito perigosas. São cuidados essenciais que todos devem ter na praia. Afinal, nem sempre haverá por perto um guarda-vidas, tampouco um cão-herói como Bob. Bob, ele é único e especial por natureza. Igual ao Bob, não existe outro. Muito especial mesmo. Que lindo, né? Ju? Muito fofo. E o Jornal 10 às 8h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até mais.